Império Bizantino. O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano na Antiga Idade Tardia e Idade Média. Sua capital, Constantinopla, atual Istambul, originalmente era conhecida como Bizâncio, inicialmente parte oriental do Império Romano. Sobreviveu à fragmentação e ao colapso do Império Romano do Ocidente no século V e continuou a prosperar, existindo por mais de 1000 anos até sua queda diante da expansão de turcos otomanos, em 1453. Foi conhecido simplesmente como Império Romano ou România por seus habitantes e vizinhos. Como a distinção entre o Império Romano e o Império Bizantino é em grande parte uma convenção moderna, não é possível atribuir uma data de separação. Vários eventos do século IV ao século VI marcaram um período de transição, durante o qual as metades oriental e ocidental do Império Romano se dividiram. Em 285, o imperador Diocleciano dividiu a administração imperial em duas metades. Entre 324 e 330, Constantino transferiu a capital principal de Roma para Bizâncio, conhecida mais tarde como Constantinopla, cidade de Constantino, e Nova Roma. Sob Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do império e, com sua morte, o Estado romano dividiu-se definitivamente em duas metades, qual cada controlada por um de seus filhos. E finalmente, sob o reinado de Heráclio, a administração e forças armadas do império foram reestruturados e o grego foi adotado em lugar do latim. O Império Bizantino se distingue da Roma Antiga na medida que foi orientado à cultura grega em vez da latina, e caracterizou-se pelo cristianismo ortodoxo em lugar do politeísmo romano. As fronteiras do Império mudaram muito ao longo de sua existência, que passou por vários ciclos de declínio e recuperação. Durante o reinado Justiniano, alcançou sua maior extensão após reconquistar muitos dos territórios mediterrâneos antes pertencentes à porção ocidental do Império Romano, incluindo o norte da África, Península Itálica e parte da Península Ibérica. Durante o reinado de Maurício, as fronteiras orientais foram expandidas e o norte estabilizado. Contudo, seu assassinato causou um conflito de 2 décadas com o Império Sassanita, que exauriu os recursos do Império e contribuiu para grandes perdas territoriais durante as invasões muçulmanas do século VII. Durante a dinastia Macedônia, o Império expandiu-se novamente e viveu um renascimento de 2 séculos, que chega ao fim com a perda de grande parte da Ásia Menor para os turcos após a derrota na Batalha de Manzikert. No século XII, durante a restauração comnena, o Império recuperou parte do território perdido e restabeleceu sua dominância. No entanto, após a morte de Andrônico, Comneno e o fim da dinastia Comnena, no final do século XII, o Império entrou em declínio novamente. Recebeu um golpe fatal em 1204, no contexto da Quarta Cruzada, quando foi dissolvido e dividido em reinos latinos e gregos concorrentes. Apesar de Constantinopla ter sido reconquistada e o Império restabelecido em 1251, o Império restabelecido em 1261, sob os imperadores paleólogos, o Império teve que enfrentar diversos estados vizinhos rivais por mais de 200 anos para sobreviver. Paradoxalmente, esse período foi o mais produtivo culturalmente em sua história. Sucessivas guerras civis no século XIV minaram ainda mais sua força no já enfraquecido Império e os territórios foram perdidos em guerras bizantino-otomanas, que culminaram na queda de Constantinopla e na conquista de territórios remanescentes pelo Império Otomano no século XV.